bem-vinda por aqui ao nosso estúdio, porque chegou o momento da nossa revisão. Aula 20.2, falando sobre o que, amada? As histórias em quadrinhos. Vamos lá então, vamos para a nossa revisão. Aula 20.2, produção textual, as histórias em quadrinhos. Aqui nós temos histórias em quadrinho. Como você já percebeu, a história em quadrinho ela é uma história curta. Que vem numa sequência em quadros. Observe aqui, amadinho, o quadro 1, quadro 2, quadro 3, quadro 4 e termina aqui no quadro 5. É uma narrativa curta, tá? Qual tipo de texto que vai na história em quadrinho? Uma narrativa, certo? Bem, então aqui esse outro exemplo, aqui é a Turma da Mônica e aqui temos este exemplo. Para quê? Para caso você aí precise, né, de um recurso para você produzir, criar história em quadrinhos, e nós trouxemos como exemplo como deve se posicionar os balões, né, os personagens, tá certo? Então, as histórias em quadrinho, elas contam, não é uma narrativa? Contam histórias em meio de imagens, tá? E essa história tem uma sequência que é contada em quadros. Podem usar aí texto verbal, tá certo? Ok. Porém, essa história é contada em quadrinhos com o recurso aí que são os balões. Tem vários tipos de balões, tá certo? E aqui nós vamos ver que esses balões trouxemos para dizer que estes para indicar falas ou pensamento das personagens. Aqui, quando a personagem está falando, né, sem interrupção, vejam que é uma linha que ela tem o começo e o final sem interrupção. Aqui, quando o personagem está pensando, né, por exemplo, puxa vida, que sono, certo? Ela vem em nuvens e com essas bolinhas. Cuidado, vejam que é como se fosse espinhos, né, aqui, tá certo? Para isso mesmo. E quando o personagem estiver cochichando, falando baixo, o balão é assim, pontilhado, tá? Shhh, aqui tem que fazer silêncio, beleza? Bom, as histórias em quadrinhos são narrativas gráficas, compostas por texto e imagem, tá bom? Texto e imagem. Para isso, se elas são narrativas, elas vão ser construídas a partir dos elementos narrativos. E quais são os elementos narrativos da história em quadrinhos? O enredo, esse enredo ele é organizado por uma sequência de fatos expostos em quadro a quadro. Outro elemento narrativo da história em quadrinho, as personagens. Elas são muitas e costumam apresentar características marcantes, bem definidas. E nós vamos ter também como elemento narrativo o tempo e o espaço. Esses são indicados pelo próprio elemento visual, tá? Ou seja, pelo texto imagético, as imagens, como nós estamos vendo aqui no exemplo, certo? A gente tem aí as falas, né? Nós temos essas falas construídas com várias interjeições, ó, cuidado, olha o ponto de interrogação aí, de exclamação, perdão, enfatizando mesmo esse momento. Então, a gente vê que o espaço é num campo de futebol, pelo verdinho aqui, né? Estamos vendo que estão jogando, certo? A bola em movimento, olha só esses movimentos aqui, certo? Tudo isso são marcas textuais, certo? E o texto em si, né? Beleza? Então, não esqueçam aí dessas características para construir a sua história em quadrinhos lá no Trabalhando o Gênero. Legal, né? É um gênero bacana, eu gosto muito. Valeu, então a gente se encontra lá no Tirando Dúvidas. É isso aí. Olá! E bate aqui. Presente para mim. Presente também para mim. Tá certo. Vamos lá, vamos aí para o nosso momento. Hora aí de tirar as dúvidas. Resolução da atividade de sala. Vamos embora. Questão 1. Leia a história em quadrinhos e em tira a seguir. Mônica. Não acredito.
Bum. Humberto, puxa, como você estava sujinho. A expressão facial da personagem Mônica no primeiro quadrinho indica A. Tristeza, pois não acreditava no que estava vendo. B. Alegria, já que seu amigo estava tomando banho. C. Agonia, pois ela não percebeu que já estava no fim da tarde. D. Surpresa, por acreditar que se tratava de Cascão mergulhando no rio. E. Sentimento de espanto, pois acreditava que era Cebolinha mergulhando no rio. Vamos voltar aqui à tira? Preste atenção, amadinhos. Você já tem um conhecimento prévio da história em quadrinho da Mônica. Desse personagem, do personagem, né? Que você Cascão. já sabe, do Cascão. Por que será Cascão? Quem aí é fã do Cascão? Cascão já diz tudo, né, amado? Cascão, que não gosta de tomar banho. Mas o que a Mônica fica surpresa, né? Não acredito. Por quê? O Cascão toma cai banho? na água quando ela vê. Humberto, puxa, como você estava sujinho. Então, por aí, o nosso amadinho já sabe qual é a resposta. Vamos lá, então, vamos gabaritar juntos? Libera, amadinha! Claro, né? Surpresa! Não foi tristeza, não foi alegria, não foi agonia e nem sentimento. Não foi nenhuma dessas expressões passada no primeiro quadrinho. E sim, aquela expressão dela ali, quase, né, que caindo para trás, foi de surpresa, por acreditar que se tratava de Cascão mergulhando no rio. Tá ok? Bom, questão 2. Leia a tirinha de Mafalda. Essa menina... Tome, pensei em ficar com o troco da padaria para comprar bala, mas não consegui. E tudo por causa do bendito inquilino que começou a dizer que isso é muito feio, que não se faz e sei lá o quê. Inquilino? Que inquilino? Esse que a gente tem aqui dentro. Vai. As tirinhas são gêneros textuais que exploram as linguagens verbal e não verbal. Beleza, veja aqui, é uma afirmação. Tranquilo. Vamos agora aí ao requisito do exercício. Suas principais características são: A. Leitura atraente, produção em quadrinhos, apresentação descritiva. B. Leitura atraente, produção injuntiva, posicionamento crítico. C. Leitura atraente, produção em quadrinhos, narrativa de fatos. D. Leitura atraente, narrativa de fatos, produção injuntiva. E. Leitura atraente, apresentação descritiva, produção injuntiva. Como assim, né? Bom, se nós temos esta afirmação aqui, as tirinhas são gêneros textuais que exploram a linguagem verbal e linguagem não verbal. Se nós temos uma linguagem verbal, nós vamos ter um texto, né, totalmente verbal e que vai contar, né, contar uma história. Se vai contar uma história e é em tirinhas e é em quadrinhos, tem que ser atraente. Beleza, muito bem. E eu acabei de falar em quadrinhos, então, tem leitura atraente, produção em quadrinhos e agora apresenta uma narrativa de fatos, né? E que tem que ter a sequência, porque é uma história, mesmo que seja 3 quadrinhos, mesmo que seja 2 quadrinhos, mesmo que seja 1 quadrinho, é uma história com começo, meio e fim, tá certo? Então, o gabarito da questão, letra C. Não pode ser por atração descritiva, né? Não há uma descrição, nós podemos descrever depois que estiver pronto, certo? E não é a letra B porque nós vamos ter uma produção injuntiva? Não, ali nós vamos contar uma história, pode até ter uma ordem ali, um pedido, né? Mas não só na produção injuntiva, certo? E por que não é a letra D? Porque nós não temos, que eu acabei de falar, essa produção injuntiva. Se aqui não está ok, também aqui não vai estar. Leitura atraente, apresentação descritiva e produção injuntiva. Como a gente já sabe, é a letra C, o gabarito, beleza? Questão 3. Em uma conversa ou leitura de um texto,
corre-se o risco de atribuir um significado inadequado a um termo ou expressão. E isso pode levar a certos resultados inesperados, como se vê nos quadrinhos abaixo. Chico, flash. No primeiro quadrinho ainda tinha assim, olha o passarinho. Ficou igual. Aí, flash. Quem entende as mulheres? Aí acabou a história. Vejam que até aqui tem, né, a palavra fim. Fim. E como termina essa história, né? Veja aí a alegria, né, dela. Aí escreve no segundo balãozinho, escreve, olha o passarinho. Mas assim, olha o passarinho, olha a interpretação do Chico. Bom, ele tá olhando o quê, gente? E aí, claro, essa ação, né, do Chico Bento não agradou, certo? Olha só, ela foi embora. Bom, comando da questão. Nessa história, o efeito humorístico, certo? Origina-se de uma situação criada pela fala da Rosinha no primeiro quadrinho, que é A. Faz uma pose bonita. Quer tirar um retrato? Sua barriga está aparecendo. D. Olha o passarinho. E. Cuidado com o flash. Qual você acha que realmente poderia ser ali a fala da Rosinha, né? Vamos lá! A Amadinha já tinha dado bisu. Já tinha dado bisu, né? Porque é, no caso, que você que ia preencher esse espaço. E né? O que dá certo ali é olha o passarinho. Se falar, quer tirar um retrato, eu não precisava bater, né? Faz uma pose bonita também. Olha só, então a Por que não pode ser, né? Uhum. Exatamente pela ação aqui no segundo quadrinho, certo? Que ele olhou o passarinho. Chamado passarinho. Bom, questão 4. Considerando-se os elementos verbais e visuais da tirinha, é correto afirmar que o que contribui de modo mais decisivo para o efeito de humor é... Sou um super-herói. Tenho superpoderes. Quais? Invisibilidade. A ingenuidade dos personagens em acreditarem na existência de poderes sobrenaturais. B. O contraste entre os personagens que representam diferentes classes sociais. C. O duplo sentido do substantivo super-herói no contexto do primeiro quadrinho. D. A tentativa fracassada do personagem ao fazer um discurso panfletário. E. A quebra de expectativa produzida no último quadrinho pelo termo invisibilidade. E aí, aonde está aí o efeito de humor, né? Considerando aí o recurso verbal, as imagens e o texto, né? Como é que fica aí? O aluno, A, B, C, D ou E. O aluno vai olhar analisando todo, né? Você vai perceber que tem uma caixinha e na caixa está identificado assim, ajudar. O que acontece? As pessoas passam, caminham, não estão nem... Como diz uma pessoa, não estou nem vendo. Não estou nem vendo. Exatamente. Aí ele fala assim pro colega, tem uns superpoderes. Aí ele fala, qual? A invisibilidade. Por quê? Por quê, amadinho? As pessoas passam, né? E não veem. E não estão ali. Então, o gabarito letra E, a quebra, né? Nós temos aí a quebra de expectativa produzida no último quadrinho, certo? Aqui é pelo termo invisibilidade, certo? Então, aí é o gabarito da questão 4. E agora nós vamos seguindo essa atividade e naquele momento bacana que é o quê? O Se Liga no Enem. Vamos lá, amada. Olha só, o momento de você treinar. Observe essa tirinha aqui. O que acontece? Chega a bruxa, oferece a maçã. No primeiro quadro, ele fala, não, obrigada. No segundo quadrinho, quem que vem? A serpente e oferece também a maçã. Não, obrigada. No terceiro quadrinho, chega um rapaz, oferece a maçã, mas só que olha só a fala do rapaz. Com mais R$10 você ganha um celular. E no final chega o seguinte, questão de técnica. Que estratégia
argumentativa leva o personagem do terceiro quadrinho a persuadir sua interlocutora? A. Prova concreta ao expor o produto ao consumidor. B. Consenso ao sugerir que todo vendedor tem técnica. C. Raciocínio lógico ao relacionar uma fruta com um produto eletrônico. D. Comparação ao enfatizar que os produtos apresentados anteriormente são inferiores. E indução ao elaborar o discurso de acordo com os anseios do consumidor. E agora, José, vamos lá! Gabarito esse Enem, topzera da galáxia. Gabarito letra E, de indução. Muito bem, certo? Não era de prova concreta, nem de consenso, muito menos de raciocínio ou de comparação. E indução, né? Como a gente vê aí no terceiro quadrinho. Com mais R$10 você ganha um celular. E aí a indução é elaborar o discurso de acordo com o anseio do consumidor. Claro, ele percebeu, né? O interesse, a vontade, aí vai construir um discurso legal. Beleza, muito bem. Então, galerinha, a gente aqui encerra a correção da atividade. E agora, nós vamos para aquele momento, amadinha, deleite, que é o clube de leitura. Valeu, vamos lá então. Clube de leitura chegando, oferecimento aí do nosso estudante, da nossa estudante, primeiro ano, da Escola Tupã, e com muito orgulho, que a gente aqui, né, socializa no momento clube de leitura. Por quê? Vejam só, 2 cantinhos especiais da nossa aluna Nayara, né, do primeiro ano na Escola Tupã, do estado de Rondônia, aluna da NASA, né, nossa aluna aí que de natureza ela já gosta de ler. Gente, eu fiquei encantada quando eu conheci o cantinho de leitura da nossa estudante. Realmente ela tem várias leituras, vários livros e ela mostrou, nos permitiu, né, conhecer onde é que ela faz a leitura. E essa árvore, nossa, essa árvore é top da galáxia, né? Tem uma sombra bacana, mas aí também num cantinho em casa, na rede, ela também tem um canto de leitura no quarto. E é isso, para dizer que esse momento seu é você quem vai fazer. Seja debaixo da árvore, deitado aí debaixo da mangueira, né? Ou você aí, depois que já cuidou da lida, da roça, ajudou o pai e a mãe certinho, tirou o leite, vai lá descansar e aí faça uma leitura, certo? A unidade 1, nós aqui trouxemos O Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. Então, é uma obra complexa, por quê? Porque vai tratar de uma alegoria dramática, certo? E ela foi escrita, né, em 1531, ok? Mas olha só, o Enem já cobrou, né? E ainda ela pode ser cobrada mais uma vez, porque trata-se de um gênero que é a dramaturgia, né? É texto aí de dramatização. E a primeira parte aí, esse livro, ele compõe uma trilogia. Tem aí mais 2, também é alto, certo? E assim, estudante, a gente diz, vamos aí ler. Por quê? Além de você conhecer essa sociedade, né, através da leitura do Alto da Barca do Inferno, você também vai conhecer e saber que eles, né, Márcia, eles tinham um comportamento também não muito legal, vamos falar assim. Então, a sátira que tem aí nesse texto dramático ali também é a questão do comportamento, né? A questão dessa sociedade. Então, a crítica é em cima. E aí aparecem para contar esse comportamento. Olha só, Gil Vicente, ele cria, né, 2 barcas. Uma do bem, né, representada pelo anjo, e a outra do diabo, que essas 2 barcas vão receber as pessoas. Só que essas pessoas, por exemplo, pelas suas ações que fizeram enquanto estava vivos. Aí acontece alguma coisa, morre, aí lá vai todo feliz, caminhando lá para a barca do paraíso. Quer dizer que o cabra foi assim, um cão chupando manga, aqui numa linguagem bem popular, e aí na hora, né, que chega para tomar a decisão e pegar aí o seu barquinho para ir para o lugar, né, certinho, ele esqueceu o que ele fez aqui na Terra. E aí quer ir logo direto
O paraíso. E quem é que faz esse caminho? Quem leva? É a barca do anjo, né? Mas deixa, Pura. É, né? Deixa eles cantarem. Tá Ó, uma dica. Ó, tem a foto aqui da Nayara. Se você quiser, aluno, enviar a sua foto do seu cantinho de leitura, né? A gente tá recebendo, né, Pura? Legal. A próxima vai ser a sua. Então, manda aí. Pode mandar o nosso e-mail, já está aí disposto. Viu, professor presencial? Pode encaminhar para a gente no nosso e-mail, tá bom? Da turma, não tem... Também, né? pode. Ou da turma, Porque certo? tem a primeira unidade, tem a segunda e a terceira. Isso, dá tempo, manda aí pra gente aí também socializar. Beleza, vamos encerrar esta aula? Temos uma mensagem, vamos lá. Nossa maior fraqueza é desistir. O caminho mais certo para o sucesso é sempre tentar apenas uma vez mais. Thomas Edison. Ai, valeu, eu gosto muito desse pensamento. Então, galerinha, até a próxima! Até a próxima.